Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast no canal da TV OAB Caruaru. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês pela audiência, pelo apoio a esse projeto, por sempre estarem compartilhando e visualizando os nossos vídeos. Esse é um projeto que nós fazemos com muito carinho, projeto pioneiro. Então, ser o primeiro sempre é mais difícil, né, porque nós temos que desbravar esse mundo, mas fico muito feliz com o retorno e a aceitação de toda a advocacia. Então, agradecer a toda a nossa gestão, a nossa diretoria da OAB Caruaru, as comissões temáticas, o conselho da OAB Caruaru e o trabalho de todos os advogados voluntários que fazem com que a nossa gestão seja uma gestão extremamente pujante em defesa da sociedade e da advocacia. Hoje nós teremos um episódio para falar sobre um projeto que na verdade não é mais projeto, agora já é realidade, que é a cartilha para obtenção de isenções de impostos por PCD, ou seja, aquelas pessoas que têm deficiência física, elas têm direito à isenção de alguns tipos de impostos para adquirir o seu carro novo ou seu carro usado, né, com essa isenção. E a nossa Comissão de Direito Tributário nada mais fez que reunir todas essas informações. A gente vai falar sobre isso, sobre as dificuldades que o presidente da Comissão de Direito Tributário, Johnny Carvalho, encontrou. E isso facilita e muito a vida, não só do cidadão, mas também dos advogados que querem entender mais um pouco sobre esse trabalho. Então hoje nós estaremos com o nosso convidado e membro da comissão, presidente da comissão, Dr. Johnny de Carvalho. Então gostaria de inicialmente passar a palavra para Johnny para suas considerações iniciais, Johnny. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Niverson. Boa tarde, Miguel Feliciano. É um prazer estar aqui e realmente foi um projeto que hoje é uma realidade e uma realidade boa. O lançamento aconteceu ontem e desde ontem eu não termino de receber mensagens, pessoal parabenizando pelo projeto, pela iniciativa, a sensibilidade de trazer algo tão importante que não só vai beneficiar os advogados, como também todos os contribuintes. E muitas vezes acaba até ajudando na identificação do seu direito, seja ele um direito próprio, um direito de terceiro, de um amigo, de um parente. Então é muito importante. Primeiramente, acabei me excedendo aqui, não me apresentei. Meu nome é John Carvalho, sou advogado tributarista. Desde 2019 venho atuando na área. Me formei na SES, tenho uma especialização de processo tributário pela UFPE. Perfeito, obrigado, Johnny. Eu gostaria aqui de registrar meu agradecimento em nome da OAB Caruaru pelo trabalho realizado por você e toda a sua equipe, né? A gente sabe que ninguém consegue realizar nada sozinho, então foi um trabalho feito com o apoio de todos aqueles que compõem a gestão da OAB Caruaru e, obviamente, você encabeçou e liderou essa cartilha que tenho certeza que esse projeto aqui ele vai se repetir. Na verdade, essa ação dessa cartilha ela vai se expandir por todo o estado de Pernambuco. Bom, gostaria agora de cumprimentar os nossos convidados, também Dr. Niverson Moura, que é coordenador da Quarta Ciretran, aqui em Caruaru, já foi diretor do PROCON aqui pelo município de Caruaru, na prefeitura, fez um belíssimo trabalho, então aqui parabenizo desde já a governadora Raquel Lira pela sua indicação, né, quando nós soubemos que era você, ficamos muito felizes, né, porque a gente precisa de uma Ciretran cada vez mais pujante e organizada, e você tenho certeza que fará, como já está fazendo, um belíssimo trabalho. E também registrar aqui a presença de Miguel Feliciano, que é diretor-geral da 2ª Região Fiscal, aqui em Caruaru, da Cefaz. São inúmeros municípios aqui que Miguel é responsável, e a gente não poderia falar sobre essa temática sem a presença da Cefaz e sem a presença também do Detran. Então, seja bem-vindo, Niverson. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Dr. Johnny, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, representando o Detran do Estado de Pernambuco, através da Quarta Ciretran Especial aqui em Caruaru. Muito obrigado, presidente, pela gentileza nas suas palavras. Passamos cerca de 6 anos à frente do PROCON do município, mas antes disso, é importante enfatizar o trabalho essencial que a OAB faz, e tenho muito orgulho de já ter feito parte de comissões, inclusive fiz parte da CEANA, da Comissão Especial de Acolhimento aos Novos Advogados. Fizemos uma cartilha na época também, nosso presidente da comissão era o Dr. Ranieri, um abraço, Dr. Ranieri, e já fiz parte também da Comissão de Direitos Humanos, e a OAB tem uma função institucional e, posso dizer, até constitucional
na defesa também dos interesses de toda a sociedade, ser o difusor dessa informação. E essa cartilha, realizada pela Comissão de Direito Tributário, ela merece todos os elogios possíveis, porque nós tivemos acesso à cartilha ontem no lançamento e ela está absolutamente didática, totalmente clara. Qualquer pessoa pode, através da leitura da cartilha, saber tranquilamente qual o caminho percorrer, inicialmente pelo Detran, e a gente vai falar mais sobre a cartilha em breve, mas inicialmente é importante parabenizar essa iniciativa, principalmente pela possibilidade do compartilhamento através de grupos, através de redes sociais, através do WhatsApp, do envio do PDF. Isso democratiza a informação. Nós que somos privilegiados de ter um pouquinho mais de acesso a uma gama de informações que grande parte da população não tem, temos como obrigação moral, temos como obrigação legal e institucional, através da OAB, de fazer essa divulgação, e só tenho a parabenizar. Muito obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado, Nivelson. Eu que agradeço a parceria, né, suas palavras de confiança da nossa gestão da OAB Caruaru, e dizer que é justamente isso que a nossa gestão pensa. A OAB, ela é uma instituição que é voltada em defesa da advocacia, obviamente, é o trabalho precípio, mas também da própria sociedade, né? Isso é um papel constitucional, estatutário, que nós precisamos desenvolver enquanto Ordem dos Advogados. E a gente nada mais faz do que cumprir aquilo que o nosso regimento, o nosso estatuto determina. E situações como essa mesmo da cartilha, isso mostra uma aproximação cada vez maior com a sociedade. Perfeito. E foi muito importante você dizer sobre a questão da cartilha ser num formato digital. E eu vou pedir para a produção colocar na tela o QR Code, porque vocês que estão nos assistindo, vocês podem ter acesso a essa cartilha diretamente pelo QR Code. Então, enquanto nós estamos aqui conversando, vocês já aproveitem, já baixem a cartilha. Inclusive, nós tivemos mais de 100 downloads ontem. Então, foi muito, muito proveitoso, muito importante. E eu tenho certeza que esse número vai aumentar cada vez mais. Bom, gostaria agora de chamar aqui o nosso convidado, Miguel Feliciano, diretor-geral da 2ª Região Fiscal. Obrigado, Miguel, pela sua presença, pela disponibilidade e por sempre ser uma pessoa muito presente no dia a dia da sociedade e das instituições. Eu acho que qualquer trabalho das instituições ele só é feito com galhardia, né, com total expansividade, mediante essas parcerias, essa comunicação, né? Ninguém consegue fazer nada sozinho. E obrigado, Miguel, mais uma vez pela presença. Boa tarde a todos, ou boa noite, né? Já que estamos no podcast, você quer. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mundial, né? Primeiramente, parabenizar a OAB Caruaru, né? Por esse trabalho de vanguarda, né? Eu acho que é um trabalho inédito. Parabenizar meu amigo Dr. Fernando, Dr. Johnny, Dr. Nivelson, que estão aqui presentes, né? Além da vanguarda dessa cartilha, né? A vanguarda de um formato esse de se passar informação, né? Me apresentando, né? Eu sou Miguel Feliciano, natural de Caruaru, né? Meus pais eram da Rua Preta, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de ser diretor da Secretaria da Fazenda aqui em Caruaru, né? Nós lidamos, nossa jurisdição, por isso que é importante a gente essa divulgação, e eu dizer que é a vanguarda da OAB Caruaru, porque nossa jurisdição é de Vitória de Santo Antão até Serra Talhada, né? Nós lidamos com 94 municípios, Pernambuco tem 186 municípios, então a gente está divulgando esse trabalho para praticamente metade, mais da metade dos municípios de Caruaru. E me senti orgulhoso de estar aqui, estar dirigindo também a Cefaz, estar com esse trabalho, que quem estuda administração pública, isso é uma relação ganha-ganha, né? Então, muitas vezes a gente é cobrado pelo próprio governo do estado, sei lá, por meta, por arrecadação, né, para que as metas sejam batidas, que a arrecadação entre, que o dinheiro entre, e a gente às vezes esquece essa parte social, que são os direitos que as pessoas têm, né? Eu ontem tive o prazer de participar do lançamento da cartilha e cheguei à noite jantando com minha esposa e dizendo, olha, eu tenho essa coisa e eu tenho um sobrinho autista e meu cunhado não sabia que tinha direito a isso. Então foi emocionante, né, de uma certa forma, porque eu tenho um sobrinho autista.
eu passar essa informação para meu cunhado e dizer, rapaz, ó, tá lá as coisas, então só dar os parabéns nesse trabalho de vanguarda, né? A vanguarda que Caruaru tem, né, que sempre teve, tanto na cultura e agora com a AB Caruaru, fazendo esse trabalho dessa cartilha. Divulguei com meus diretores em Recife, com o secretário executivo da Fazenda, com o secretário da Cefaz, e eles ficaram maravilhados com essa iniciativa que partiu daqui de Caruaru, né? Eu acho que não tem conhecimento de Pernambuco, eu acho que no Brasil não tem uma iniciativa dessa, então só agradecer de estar fazendo parte desse momento, de poder fazer essa relação ganha-ganha, tanto da nossa parte como a parte da sociedade civil, da sociedade organizada e do AB, né? Da OAB que fazendo seu trabalho constitucional como sempre. Né? Obrigado, Miguel. Fico feliz em você compartilhar uma experiência pessoal sua, né, diante de ter uma pessoa na sua família que tem autismo, e que essas informações da cartilha serão bem aproveitadas, né, por seus familiares. Então é isso que todos nós que fazemos parte da instituição, nós temos esse papel, esse dever, né, de preservar pelo social, né, sempre em ajudar as pessoas. Bom, Johnny, você pode falar muito bem aí como partiu a ideia dessa cartilha, né, e o trabalho que foi, porque eu sei que foi um trabalho gigantesco para reunir essa quantidade de informações, principalmente quando são informações muito soltas, né, e a gente precisou, no caso a comissão, reunir todas essas informações para que houvesse a execução dessa cartilha. Primeiramente, esse projeto ele vem de antes de eu assumir como presidente, porque eu já fazia parte da comissão e lá no fundo, respeitando o presidente da época, que era Zé Ferreira Neto, um grande amigo, um grande líder também, eu pensava, se um dia chegar a minha hora, eu poder contribuir, porque tem um princípio cristão que diz assim, que é melhor dar do que receber, e eu acredito nisso. Então, foi uma experiência pessoal também. Minha esposa, após uma gestação, ela teve um problema no ombro e com muita dificuldade, ela dizia, olha, estou sem conseguir dirigir dentro da cidade, porque meu carro era manual e ela não conseguia fazer a troca de marcha. E aí teve a necessidade de se adquirir um carro automático. Então acho que é justamente isso a ideia da isenção. Não é uma questão de, eita, eu quero uma isenção para comprar um carro melhor. Não. É a necessidade de ter um carro automático para poder exercer o direito. Então, a partir desse momento, eu comecei a pesquisar. Mesmo como advogado, tinha uma certa dificuldade. Não era um caso simples. Feito, eu acabo dizendo nas entrevistas. A gente acaba associando a isenção do PCD a pessoas cadeirantes, aquelas deficiências visuais que a gente, ao ver, essa pessoa é deficiente. E, na verdade, tem um leque de patologias que acaba concedendo o direito, seja por contrair aquela doença ou as sequelas dela. Então, a partir desse momento, primeiro eu fui identificar se ela teria o direito. Aí já foi uma luta para encontrar a informação se realmente ela teria o direito. E depois reunir as informações. Aqui na presença de dois membros das instituições que fazem parte do processo de isenção, que é o DETRAN, que faz o reconhecimento da deficiência, a Secretaria da Fazenda, que concede a isenção em dois impostos importantes do Estado, que é o ICMS, o IPVA e a Receita Federal. Então, cada informação é particular. Então, a informação da Secretaria da Fazenda é referente ao ICMS, IPVA, em relação ao procedimento do reconhecimento da deficiência já é com o DETRAN, e o imposto federal, a Receita Federal. Então, eu identifiquei que, eu como advogado, estava tendo dificuldade de poder sair pegando. É feito uma coxa de retalho. Vamos pegar uma informação aqui, vamos pegar outra aqui, vamos pegar aqui e encaixar para ver como é que faz o procedimento. Então, eu disse, não, fica até feio eu como advogado dizer para minha esposa, vou contratar um profissional para fazer o procedimento. Então, eu disse, não, eu tenho que tomar liderança e correr atrás. Então, eu já tinha identificado essa dificuldade e assim como eu, outras e outras pessoas também teriam. Então, nesse processo, eu tive a oportunidade de conversar com presidentes de associações de organização social aqui em Caruaru, como a AMA,
presidente da AMA, e ela disse, olha, isso é uma dificuldade imensa, porque várias mães nos procuram e nós, como presidentes, não sabemos como dar informação corretamente. Então, a gente tem aqui um depoimento muito importante de Miguel Feliciano, que o cunhado, salvo me engano, não tinha a identificação que ele teria o direito pelo filho dele. Então, isso é uma realidade no Brasil inteiro. Tanto é que estudos dizem que 1 a cada 2 brasileiros teria direito. 1 a cada 2? 1 a cada 2 brasileiros. Porque a gente tem as situações de condutores e não condutores. Então, exemplo, uma criança autista, lógico, ela não vai dirigir, mas seus pais têm o direito. Aí a gente tem a situação de pessoas idosas, que muitas vezes têm sequelas da vida, doenças que foram contraídas, que passam a ter o direito. Eles, por não terem carro ali no seu nome, acabam não indo atrás de isenção, mas muitas vezes precisa de um filho, de um neto, para poder estar levando para o médico, de estar se locomovendo utilizando aquele veículo. Então essa pessoa passa a ter o direito. Então a gente viu essa realidade de 1 a 2 espanta, mas é uma verdade, porque você às vezes não consegue identificar. Então quantas e quantas pessoas idosas teriam o direito à isenção, utiliza carros de filhos para levar para um hospital, para levar para um tratamento, até questão de lazer também, e não sabe dessa realidade, não sabe que tem esse direito. Então, partindo desse princípio, quando eu assumi a presidência da comissão, na primeira reunião eu conversei com todos os membros e disse, olha, eu quero firmar aqui 3 pilares. Primeiro pilar, a advocacia tributária, as instituições e a sociedade. Porque eu acho que esses 3 pilares, para o trabalho da OAB, é muito importante. Tanto na questão das dificuldades do advogado tributarista, como é que está a realidade das instituições, porque ontem foi um prazer muito grande ver uma união das instituições para o lançamento da cartilha, que eu acredito que é a união que faz a força, que vai levar ao desenvolvimento, e a questão da sociedade. Qual o ganho? Seja o advogado atuando na sua profissão, ele acaba contribuindo com o cliente, e a gente vê a questão da informação como um ganho muito grande para a sociedade, e divulgar isso é importante, muito importante. E assim, agradeço a todas as instituições, como eu falei, que estiveram presentes, a Prefeitura de Caruaru, o Detran, a Cefaz, né? Teve também a associação, a AMA, a PODEC. Tivemos também representantes. Comute. Então, Comute, Receita Federal também esteve presente. Comute. Então, assim, isso mostra que todos abraçaram essa ideia. E aí eu pergunto, Johnny, aí, tanto o Nilson e também Miguel, que está aqui presente, mas assim, existem procedimentos formais, obviamente, para conseguir um benefício que é uma isenção de um imposto. E toda isenção ela tem que ter previsão legal, né? Então tem todo esse cuidado, esses documentos. E aí eu gostaria de saber justamente, seja do Detran como também da Cefaz, se existe uma certa dificuldade de fato, se esse material ele vai, como vocês já ratificaram aqui, que vai ser muito importante, né, para que as pessoas saibam quais são os documentos que vão precisar ir atrás, quais são os seus direitos. Mas assim, hoje na estrutura, seja do Detran, da Cefaz, qual é o aporte que tem, né? Qual o suporte que oferecem ao cidadão? Perfeito. Posso começar? Obrigado, doutor Miguel. É importante inicialmente que o usuário saiba que, de posse da documentação, de certo modo o procedimento inicia-se lá no Detran. A partir do momento que o usuário... E tudo pelo site, tudo inicialmente pelo site do Detran. O site também do Detran, já há um bom tempo, ele é extremamente autoexplicativo, ele cria... E a cartilha, ela foi cirúrgica no sentido de disponibilizar no próprio arquivo em PDF, que é facilmente compartilhado através das redes sociais, através do WhatsApp. Tem o link para o usuário clicar. O Dr. Johnny e a equipe da comissão disponibilizou o link. O usuário clica e já entra na página correta do Detran, em que ele vai encontrar a trilha de desenvolvimento do passo a passo. O que é que ele precisa fazer? Primeiro do cadastro, emissão e pagamento das taxas, o agendamento para a junta médica poder analisar a documentação que o usuário possui e assim
acho que no prazo, acredito eu, que de 45 dias emitir o laudo indicando que aquele usuário de fato possui aquela condição, de fato possui aquela deficiência, o que garante a ele a possibilidade de adquirir um veículo, seja ele zero ou um veículo usado, e a partir de então ter a isenção fiscal, que vai facilitar demais a vida dessa pessoa, porque não basta, a partir do momento em que a pessoa tem algum tipo de deficiência, o mínimo que o Estado deve fazer é promover o tratamento, é promover o acesso ao tratamento para aquela pessoa, e a gente aproveita aqui a oportunidade para enfatizar a importância que o SUS tem no nosso país nesse desenvolvimento do tratamento gratuito para a população, principalmente para aquela que não pode pagar, para aquela que não tem condição de pagar. E não basta ter o serviço de atendimento e de tratamento disponível se o usuário não tem como chegar lá. E por vezes é caro o usuário adquirir um veículo automotivo, e a isenção tem um papel crucial, a depender do veículo. A isenção chega a 30%, a depender do veículo que o usuário pretenda adquirir. Então, isso faz muita diferença no momento de um financiamento, no momento, enfim, da realização e da compra desse veículo. Então, aqui em Caruaru, por exemplo, a junta médica vem uma vez a cada 2 meses. E aí eu aproveito para enfatizar o seguinte: por vezes, no mundo que a gente vive, nesse mundo tão individualista que por vezes a gente está acostumado, fica difícil a gente sentir a dor do outro, de quem está do nosso lado. E, por exemplo, o Dr. Johnny passou por essa situação, viu a dificuldade que era e sentiu: rapaz, eu estou sentindo essa dificuldade, eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso a ferramentas que me garantem essa informação e estou sentindo dificuldade. Imagina quem não tem. Então, eu falo isso e me coloco à total disposição a Ciretran, o Detran Pernambuco, para aquele usuário que está sentindo alguma dificuldade em agendar a junta médica aqui. Como eu falei, aqui em Caruaru acontece a cada 2 meses uma vez, mas antes acontecia só em Recife. Então o usuário teria que se deslocar até a cidade do Recife para poder passar pela junta médica. E atualmente, aqui, como o Fernando bem enfatizou também, eu iniciei recentemente a coordenação da 4ª Ciretran, iniciei minhas atividades no dia 22 de junho, então eu estou há pouco mais de 2 meses à frente da 4ª Ciretran, e da última vez que teve a junta médica foi agora em julho, finalzinho de julho, tivemos a junta médica, inclusive a junta médica atende lá na sala da coordenação da Ciretran. E se por um acaso tiver usuários represado, ou seja, você não está conseguindo agendamento ou também não tem condição de ir lá em Recife, por favor, eu preciso desses relatos, porque eu vou buscar lá na sede do Detran, lá na presidência do Detran Pernambuco, a possibilidade de ampliação da presença da junta médica aqui na cidade de Caruaru. E será se nós não temos uma demanda que seja necessário ter uma junta permanente aqui na cidade, por exemplo, porque o pessoal sai de Serra Talhada para vir passar pela junta aqui em Caruaru, e se não tiver a junta em Caruaru vai ter que ir para Recife. Um exemplo. Então, assim, a partir do momento em que nós temos a possibilidade, como eu tive agora, de assumir a 4ª Ciretran e de sentir a dor da população que há muito tempo, por vezes, reclama, e às vezes não sabe nem a quem reclamar, a partir do momento que a gente enxerga, que a gente recepciona, temos como obrigação de trazer esse serviço para perto da população, porque isso é um serviço de natureza pública. Esse é um direito que está previsto na lei e temos como obrigação garantir o acesso a esse direito, que é direito do cidadão. E não, a gente não está fazendo favor para ninguém, nem está ajudando ninguém. Não é ajuda, é obrigação como serviço público e como servidor público que nós estamos no momento, ocupando esse cargo, temos essa função de trazer isso para a população. Então, de certo modo, eu gosto sempre de lembrar de uma expressão que diz que que pessoas seríamos nós se não fizermos do mundo que a gente vive um lugar melhor para se viver. E quando a gente fala um lugar melhor para se viver, não é para mim e para quem está do meu lado apenas, é para todo mundo, para toda a sociedade. Uma evolução social só é verdadeira quando ninguém é deixado para trás, e ninguém mesmo. Todo mundo. E as pessoas com deficiência, por vezes, não têm acessibilidade. E, nesse caso, a cartilha promove uma acessibilidade, primeiramente, ao maior poder de todos, que é da informação. Então, a cartilha, eu não tenho dúvida. Você comentou, Fernando, que teve 100 downloads. Fernando,
a gente não vai ter como calcular a quantidade de pessoas que vão ter acesso pelo WhatsApp. E eu tenho certeza absoluta que dentro de um dia, a cartilha que foi lançada ontem é enviada no grupo da Apodec, no grupo da ACAS, que é a Associação de Cegos, no grupo, em grupos de pais, no grupo da APAI, grupo de pais e amigos de crianças e adolescentes com autismo. Não tenham dúvidas de que esse tipo de informação é divulgada com grande velocidade. E eu tenho certeza que isso vai aumentar a quantidade de usuários para a Junta Médica aqui na Ciretran de Caruaru. Não tenho dúvidas disso. E eu quero que isso aconteça, porque garantir direito à população é nossa obrigação. E se necessário for, eu vou lá na sede, a gente vai lá no governo e não tenho dúvidas de que a governadora Raquel Lira, que é absolutamente sensível para a matéria, inclusive, não tenho dúvida alguma de que a gente conta com todo o apoio para poder implementar e ampliar esse tipo de serviço aqui na nossa cidade e, obviamente, em todo o estado, porque se Caruaru passa por exemplo, dificuldades dessa natureza, imagine mais no interior do nosso estado também as dificuldades que não existem para poder ter acesso a um direito tão importante como esse. Ô Nilson, como você falou, é o acesso à informação, né? Então é um poder muito grande que a gente está dando para todas aquelas pessoas possam entender qual é o procedimento, quais são os seus direitos, para que você consiga uma isenção de imposto na compra de um veículo, seja novo ou usado, não daquelas pessoas que possuem deficiência. Lembrando também que todo gestor ele precisa de dados. Então não adianta a gente tentar resolver o mundo sem dados. Então no momento que você tem informações e dados da necessidade daquelas pessoas de ir para uma junta médica, isso facilita muito a figura do gestor, principalmente você que está chegando a estar 2 meses no cargo. Sim. E aí precisa entender quais são as nuances da sociedade. E a gente precisa, Nilson, de pessoas sensíveis como você, que tem esse olhar clínico, de entender, né, as demandas da sociedade, não só aqui em Caruaru, mas de toda a região. Eu lembro que quando eu fui fazer minha renovação da carteira de habilitação, acho que foi o ano passado, há 2 anos, eu tive que me deslocar para Gravatá, né, para fazer o exame oftalmológico. Então, assim, são situações que, de fato, o gestor precisa ter entendimento para poder tomar as decisões e resolver aquela demanda. E, Miguel, no caso da Cefaz, qual é o suporte que a Cefaz oferece, né, para o contribuinte que tem esse interesse em conseguir essas isenções? Porque também passa... tudo começa no Detran, né, Johnny? Me corrija se eu estiver errado. Tudo começa no Detran. Aí o Detran autorizando... Aí dando ok, aí vai para a Cefaz, né? Aí vai fazer todo o procedimento também digital, através do site da Cefaz, para fazer o requerimento das isenções. Aí posteriormente, concedido a isenção no caso de aquisição de veículo novo do ICMS, aí parte para a Receita Federal, que é através do sistema do CISEM, para fazer o requerimento do IPI. Do IPI, né? Isso. Então, ou seja, se Niverson autorizar, vai para a Cefaz. Isso. A junta médica. A junta médica, né? Não me inclua nisso, né, Fernando? Pelo amor de Deus. Porque ele vai analisar a documentação do usuário. Toda a documentação que ele tiver, os laudos, os exames e tudo mais, a junta vai analisar e dar o parecer. Perfeito. Miguel. Só um parênteses aqui em relação à comprovação da deficiência. Que aí, no caso, ele vai pegar ali a documentação, um laudo do médico, que tanto pode ser de uma instituição pelo SUS, como também um particular. Então, ele ali com todos os exames, o laudo do médico, mesmo sendo particular, ele vai poder levar para que a junta médica do Detran faça análise e veja se realmente tem ou não o direito ao benefício. Mas o particular tem que ter algum convênio com o poder público ou não? Veja, o delegado ontem ele acabou dizendo que teria, no caso do IPI, ter que ter um convênio. Uhum. Só que, na verdade, não necessariamente você precisa ter. Porque a partir do momento que tiver o laudo de um médico particular e você levar para o Detran, esse laudo da junta médica do Detran é o que vai levar todo o outro percurso dos procedimentos, tanto da Secretaria da Fazenda como do CISEM. O que ele quis dizer ali mais ou menos no dia do lançamento seria você pegar um laudo do SUS que já poderia levar diretamente, salvo me engano, para a Receita Federal. Foi mais ou menos isso que ele quis ontem explicar. Porém, a junta médica do Detran é o que vai dar a garantia, o reconhecimento ali daquela deficiência.
Isso. Então, com o laudo do Detran, você pode fazer todo o outro procedimento. Uhum. Miguel, e no caso da Cefaz? Na Cefaz, né, como o doutor Neves já tinha falado aqui, tudo inicia no Detran, né, nós temos os canais via internet, via WhatsApp, para solicitação da isenção, tanto para PCD como para ICMS de táxi também, né, que a gente trabalha com isso, né. Mas o interessante que eu queria enfatizar é que assim, hoje a informação ela é ouro, né? Porque muitas vezes está lá, nós temos informativos no site da Cefaz, nós temos as coisas lá, tudo disponível na site da Cefaz, mas aquele senhorzinho que está lá na cidade tal, que não tem acesso à internet, ele tem acesso àquela informação? Não. Então a importância desse trabalho que a gente faz com as associações como o AB, com associações de classe, com a divulgação com as prefeituras, né? Muitas vezes ela está lá com a coisa disponível e as pessoas não pedem, né? A Cefaz, ela não, vamos dizer assim, ela não tem perna para correr atrás nem da arrecadação, quanto mais para dizer que você tem direito àquilo. Ela não vai fazer isso, né? Você tem que pedir, né? Então você tem que pedir. Então a informação, a riqueza de a gente saber como a informação hoje é valiosa, né? Então essa cartilha nada mais ela veio para dar acesso à informação, para facilitar o nosso trabalho, porque muitas vezes a pessoa chega lá, faz um requerimento, né, pede a isenção, o não pagamento do ICMS, o não pagamento do IPVA, a gente sabendo que por trás daquele pedido é um servidor público, é uma pessoa, é um auditor que vai assinar, dizer, olha, aquele imposto que é devido, não a ele, pessoa física, servidor público, mas aquele imposto não é devido à Cefaz, é devido à sociedade pernambucana. Ele vai dar um laudo dizendo, olha, você não tem que pagar aquilo. Então a gente tem que analisar um pouco a responsabilidade daquele servidor público, apesar de ele estar incumbido naquele cargo de dizer aquilo, mas ele está dizendo, não, você não deve. E não é um dinheiro que é discricionário dele, é um dinheiro que era para o Estado pernambucano, que era para a sociedade pernambucana. Então veja, quando a gente dá um laudo, né, quando a gente dá uma certidão dizendo você não deve, está ali a matrícula do servidor, tá a pessoa do servidor, então a gente precisa de um garantismo das informações de que aquilo realmente não é devido. É lógico que a gente convive com muitas fraudes e tal, e a gente tem combatido isso. E a cartilha, quando vem com aquilo tudo, falando bem didaticamente, mastigado, o auditor só faz fazer um checklist, conferir que aquilo tudo, olha, as informações estão batendo, é isso mesmo, então o cara tem direito. Ontem eu fui surpreendido com um advogado que disse, olha, eu fiz uma solicitação de isenção e saiu em 72 horas. Mas por que saiu em 72 horas? Porque estava tudo pronto, estava tudo informado, estava tudo, você não precisava mais nada. Então, o auditor ele tem que ter a garantia, justamente, que é ele que vai assinar o laudo, né? Não sou eu, não é a Cefaz, não é o Estado de Pernambuco, é o auditor analista. Então, sai lá a assinatura dele, com o certificado digital dele. Hoje, digitalmente, a gente consegue fazer tudo isso. A gente tem os canais, a gente tem os informativos no site da Cefaz. A gente tem um canal pelo Telegram, tem canal pelo WhatsApp, tem canal por e-mail, né? Tudo isso está lá. Mas faltava o quê? Faltava uma cartilha para chegar para aquele senhorzinho na cidade tal que não tem acesso à internet, que um primo, um tio, alguém pode imprimir e dizer, olha, isso aqui está lá, vamos pedir. Lógico que é humanamente impossível você dizer, olha, você tem direito àquilo se você não pedir, né? Quem não pede, Deus não ouve. Né? Deus não ouve, sem dúvida, né? Não está nos questionamentos. Então, a importância da cartilha e desse trabalho de vanguarda da OAB é justamente isso. Facilita a vida de todo mundo. Então, quando o negócio chega pronto, está analisado, os documentos estão prontos, está o laudo do Detran, está lá, então o auditor ele vai ter total segurança de assinar o laudo em dias, né? 72 horas eu tenho informação ontem. Então isso é muito bom para a gente ganha com isso, porque a gente ganha celeridade, a gente dá andamento aos processos, não fica nada pendente. A pior coisa que eu acho na vida, eu tô
Apesar da minha tenridade, mas eu estou com 27 anos de Secretaria da Fazenda, e a pior coisa é quando você deixa um processo em exigência. Então, o processo de exigência é que aquele cara deu entrada, pediu aquilo e fica faltando, e você comunicar a ele. Então, é retrabalho, é reanálise, isso é o custo Brasil, né? Então, quando as coisas vêm prontas, já chega muito fácil. Então, a formação, esse formato dessa divulgação, o formato da cartilha, das coisas chegarem, isso é informação é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. Então, quando a gente faz isso, a gente está ajudando a diminuir o custo Brasil, está ganhando toda a sociedade, está ganhando as pessoas que precisam, as pessoas que realmente precisam estão ganhando, né? E a gente só faz cumprir o nosso papel. A gente sente orgulho quando consegue cumprir o nosso papel, né? Então, quem é servidor público, não me diz, né? Você é servidor público, né? Então, se você é servidor público, você tem seu mister, né? Sua análise, seu projeto de vida é ser servidor público. Então, assim, né? Se você é servidor público e você não está servindo, então, para que você está ali? Então, quando a gente vê essas coisas, essas ferramentas, né? Essa cartilha, esse formato de divulgação, isso é bom para todo mundo, né? Eu enfatizo, é uma relação ganha-ganha, todo mundo ganha. Ô Miguel, e aí aproveitando o ensejo também a respeito daquela notícia que você nos deu ontem, né? Nesse período agora, do lançamento da cartilha, sobre a aprovação foi da lei. Foi. Né, na Assembleia. Ontem à noite. Gostaria que falasse um pouco. Ontem à noite são 2 projetos de lei lá, é o 1075 e 1076, que é o pacote de justiça fiscal, né? E assim, o pacote ele é grande porque ele altera 16 leis, né? Em uma delas está também essa questão de isenções de PVA, mas está lá de facilitação de parcelamento, redução de multa e juros, né, do IPVA, para o PCD, facilitação. Muitas vezes, porque a gente questionou ontem, que às vezes se não saiu, até foi dito, se não saiu lá do Detran aquela coisa, mas você pode pedir, né? Então é fácil porque quando eu concedo isenção, eu concedo aquele veículo, eu tenho informações, depois para cobrar se aquela coisa houve fraude ou não, né? Porque quando a gente concede aquilo, depois é lógico que a gente vai verificar, porque não é o dinheiro da Secretaria da Fazenda, não é o dinheiro é o dinheiro da sociedade, né? Então, quando a gente concede isenção, eu estou dizendo, olha, a sociedade pernambucana está concedendo àquela pessoa que ela não precisa pagar aquilo, porque ela tem aquela, assim, a gente estou aqui filosofando na função do imposto, né? Como a gente dizia, né? Que o nome já diz que o nome é imposto. O nome já diz, ele é imposição, ele não é contribuição, né? Tem até aquela questão que eu acho engraçado, que tem uma expressão, que tem até uma novela, Quinto dos Infernos, né? E isso aí surgiu da coroa portuguesa, que cobrava 1/5 de todos os lucros das colônias brasileiras, né? Então você pagava 1/5 daquilo e lógico que os colonizadores brasileiros eram contra a coroa portuguesa e chamavam, vou ter que pagar o 1/5 dos infernos. Então é interessante isso quando a gente vai procurar a função social do imposto, né? Qual é a função social do imposto, né? Por que aquilo é cobrado daquela forma e não é cobrado dessa outra forma? Por que aquilo é dado isenção para aquele benefício e não é dado isenção para isso? Por isso que é a função social, né? O Estado está ali para fazer isso. E muitas vezes as coisas estão lá, mas ninguém tem informação, né? Então veja a riqueza, o bonito, né, a vanguarda, que eu destaco mais uma vez dessa cartilha da OAB Caruaru, de estar divulgando isso. Perfeito. Gostaria de registrar aqui Everaldo, Wilma Carla, Jorge Hélio, que é ex-presidente da OAB de Garanhuns, Alan Sack, presidente da OAB de Serra Talhada. Tem vários colegas aqui, Tudo Marcos nossa Lins, jurisdição, viu? Isso, Serra Talhada, Garanhuns. Eu digo, olha, se 16 cidades, que é a área de atuação da OAB Caruaru, já dá trabalho, imagina 94. Fica difícil, hein, Niverson? A do Detran são quantas? Eu estou com 9, tá? 9, pronto. João Paulo, tem Sandriele. Pessoal, quero agradecer muito, Everaldo,
Paladino também aqui nos assistindo. Vocês podem acompanhar Gabriel Henrique também, que entrou agora. Vocês podem acompanhar no canal do YouTube da OAB Caruaru, o nosso podcast, no Spotify, como eu falei. Interagir através do Instagram, seja da OAB Caruaru, como o meu, Fernando Júnior ADV. E nós iremos aqui atender vocês com muito prazer. Milena Kelly. Obrigado, Milena. Bom, Johnny, tem alguma palavrinha? Tenho. Miguel até frisou aí em relação da função social do imposto. E eu entendo o papel do auditor ali em conceder a isenção, até porque aquele dinheiro que está sendo deixado de ser pago pela isenção não é um dinheiro que muitas vezes a sociedade não tem a compreensão que aquele imposto que ele está pagando é o que vai custear a saúde, é o que vai custear a educação. Às vezes tem aquele ainda contribuinte que pensa, eu pago IPVA, mas minha rua é esburacada. Porque ele às vezes acaba associando. E uma ressalta, né, que 50% do IPVA vai para o município. Vai para o município também, com certeza. Então, tem muito aquela associação. Porque minha rua é esburacada, eu passo para um estado que tem muito buraco, eu não vou pagar o IPVA. Não sabe ele que quando ele vai para a saúde, aquele custo ali é referente ao IPVA também. A questão do SUS, um posto de saúde, um PFS no município também tem um repasse. Então é muito importante. Outra questão, Fernando, que eu acabo aqui destacando a cartilha só foi possível porque as instituições, o DETRAN, Secretaria da Fazenda, Receita Federal, disponibilizam a informação. Então a gente não teve a dificuldade em relação a ter acesso à informação. A dificuldade é a fragmentação da informação. Perfeito. Porque cada instituição faz a sua parte. Porém, muitas vezes, o contribuinte ele pode não entender que primeiro ele teria que ir no DETRAN. Ele só ir no DETRAN e Secretaria da Fazenda, faltou a Receita Federal. Às vezes ir só no DETRAN e Receita Federal. Então, o objetivo da cartilha foi reunir e colocar o passo a passo do procedimento de uma forma didática, uma forma com ilustrações para poder cativar o interesse do contribuinte e realmente olhar toda a cartilha. Como está no formato digital, tivemos uma grande contribuição da comissão que sugeriu e a gente acrescentou um sumário digital, onde lá no início você clica naquele perfilzinho onde você quer ir, seja um procedimento do DETRAN, procedimento da Cefaz, e ali ele já vai diretamente para o local onde ele quer ir. Então foi uma sacada muito boa, às vésperas do lançamento da cartilha, mas é justamente isso quando você tem uma equipe, que eu digo que eu tenho um time vencedor, um time campeão, porque toda hora vinha trazendo novidades, e teve um ponto que eu tive que dizer, vamos parar, porque senão a gente nunca vai fazer o lançamento da cartilha. Porque assim, cada reunião que a gente ia sempre tinha uma novidade, tinha um acréscimo. E isso é uma realidade de 6 meses de trabalho árduo. Para a semana já tem que ter atualização. Atualização, né? De novo. Diz que tem uma frase de Michael Jordan que diz que talentos vence jogos, né? Mas a equipe vence campeonato. Exatamente. Então é justamente isso. Exatamente. E aí já deixa aqui de antemão a sugestão de atualização no seguinte sentido. Porque, por exemplo, hoje em dia é difícil você encontrar também uma impressora que possa imprimir a cartilha em braille. E aí, por exemplo, a pessoa, hoje em dia com aplicativos, a grande maioria dos celulares, uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, ela consegue ouvir o que está lá, porque está uma cartilha em PDF. Então ela consegue ouvir todas aquelas informações. Então uma pessoa, por exemplo, que tem deficiência visual tem essa possibilidade, e a questão da impressão também é algo que eu acho que talvez a ACAS possa auxiliar, até mesmo a própria prefeitura auxiliar nesse Inclusive, Nilson, só interrompendo, ontem mesmo no lançamento nós conversamos com o pessoal do Comude e eles já se dispuseram, né, juntamente com a secretaria também, de fazer esse material tipo um audiobook, né? Para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Perfeito. Então, em primeira mão, já aviso a vocês que também teremos a cartilha com acessibilidade para todas aquelas pessoas que têm deficiência visual. Perfeito. E só uma coisa a se enfatizar é que a cartilha
ela é absolutamente simples e acessível. Basta você seguir passo a passo na cartilha, na sequência. E a gente parabeniza a comissão em virtude disso. A ideia porque é perfeita. Basta seguir passo a passo o que tem na cartilha e você vai conseguir o acesso, como o Dr. Johnny falou. Os sites, pronto, o Detran. Você coloca, por exemplo, no campo de pesquisa, isenção. Aí já vão aparecer várias notas e dentro da nota tem um link que você vê a trilha que você deve seguir. Mas só tem as informações atreladas ao Detran. Não tem as informações da Cefaz do Estado. Não tem as informações, por exemplo, da Receita Federal. E é o que a cartilha faz. Traz tudo isso na sequência e isso é fantástico. É a receita do bolo, né? Porque eu posso ter aqui a farinha de trigo, posso ter os ovos, posso ter o fermento. A Se eu não manteiga, tiver a receita, eu não sei o que fazer. não sabe com como aquilo. vai misturar. É verdade, Miguel. E, mais uma vez, registrar todo o empenho para organizar todos esses ingredientes para essa receita, né, de Johnny e sua equipe. Fico muito feliz. Essa é a cartilha que estará à disposição nas principais repartições. Então a gente conta com o apoio da Cefaz, do Detran, para fixar. Inclusive agradecer por todo o apoio. Ontem à tarde ainda, viu? Ótimo. Obrigado. Produção, como é que está o tempo? Pronto, perfeito. E registrar, Johnny, que você falou algumas dificuldades que é inerente a esse processo, né? De você conseguir alencar toda essa documentação e dar entrada. Isso mesmo. A gente teve uma perspicácia em relação a vendo a questão da prática, né? Como somos advogados, então mais importante do que o direito é ver toda a instrumentalização para fazer um requerimento, quais documentos para juntar, como é que você vai fazer a juntada desse documento, que no caso tem que ser em PDF. Na cartilha também temos as questões de dicas, algumas dicas para que as pessoas possam ficar atentas, porque feito o Dr. Miguel falou, é muito importante que já chegue aquele requerimento todo pronto, porque isso vai fazer agilizar todo o processo administrativo. Então, no caso de estar faltando algum documento, isso aí já vai vai atrasar, né? Atrasar. Não sei mais ou menos como é que funciona a parte interna da Secretaria da Fazenda, mas eu creio que ali aquele processo já vai para trás, porque vai esperar uma exigência. Então outro processo já vem para frente, já rouba a prioridade, no caso, como por assim dizer. Então tudo isso aí foi uma questão de ajuste que a gente sempre estava olhando para poder tornar 100% acessível e trazer dicas preciosas, que não só para o contribuinte, como o próprio advogado, que às vezes acaba tendo uma dificuldade. Ali ontem, quando a gente encerrou o lançamento, teve alguns advogados que ali naquele momento me procurou, disse que já tinha tentado fazer alguns requerimentos e tinha dificuldade de reunir informações, e às vezes acabava acontecendo isso, uma exigência, e ali atrapalhava e estendia muito o processo administrativo. Também eu até acabei comentando ontem que, como tudo isso é um processo administrativo, caso não venha ter o reconhecimento da deficiência pela junta médica do Detran, nada impede o contribuinte de pleitear ao judiciário para poder ter um reconhecimento. Então ali ele pleiteando no judiciário, o judiciário verificando mediante as provas que realmente aquele contribuinte tem um direito, ele vai poder conseguir a isenção. Então isso é muito importante. Tem um cálculo ainda com relação a isso que é preciso enfatizar. Porque essa cartilha não auxilia apenas o usuário, a família dele que está em busca, que tem o direito a isenção e que está em busca desse direito. Auxilia demais os órgãos de toda a rede socioassistencial e também órgãos de cunho jurídico, como o caso da Defensoria Pública, Ministério Público. Assim que eu me formei em 2011, eu tive o privilégio, a oportunidade de ser advogado de um órgão regional, que era o CREAS regional, que era o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. E a gente atuava com violação de direitos e fazíamos algumas palestras sobre direitos, por exemplo, da pessoa com deficiência. E os órgãos ligados à assistência social e os órgãos ligados a toda a sistemática da proteção social, como, por exemplo, o CRAS, os CRAS espalhados pelos bairros, pelas cidades, pela zona rural, os CREAS, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Secretaria de Ação Social, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos,
todos esses órgãos que atuam direta ou indiretamente na defesa de direitos, e principalmente, por exemplo, de pessoas com deficiência, eu tenho certeza que são diariamente, recebem uma demanda dos cidadãos e cidadãs com dúvidas, querendo saber como é que eu faço para poder ter acesso. E, por vezes, profissionais da própria rede socioassistencial desconhecem esse passo a passo. Então, é importante colocar nesse cálculo também o auxílio que essa cartilha presta aos órgãos, com a quantidade de usuários que vão ao Detran perguntar como é que faz. E aí nós temos um setor de informação lá no Detran, e a cartilha nós vamos disponibilizar lá também na entrada do Detran, na parte, no quadro de avisos, onde o consumidor e o usuário, o cidadão, tem disponível as informações básicas que ele necessita. Então a cartilha vai estar lá disponível também. E teremos também servidores prontos para dar toda a assistência e assessoria para os usuários que terão esse direcionamento e poderão utilizar a cartilha. Então, toda a prefeitura, os órgãos do Estado, inclusive da Receita Federal, que também devem receber pessoas com esse tipo de dúvida, terão essa possibilidade de entregar e de caminhar para o usuário essa cartilha que vai fazer toda a diferença para ele. Eu quero aqui registrar... A gente passa muito por isso também, né? Que tem gente que se desloca para uma repartição só para pedir informação. Perfeito. Né? Então, as informações estão lá. Faltou quem? Faltou alguém minerar aquela informação. Perfeito. Então, a cartilha foi o quê? Foi uma mineração daquelas informações. Estavam lá dispersas em vários órgãos e precisou de alguém minerar, pegar aquilo, colocar no ponto só, aqui o caminho. Miguel, e assim, o que eu vejo é que hoje o mundo que a gente vive tem excesso de informação. Hoje nós temos Google, WhatsApp, Instagram, Facebook. Então é tanta informação que você agora fica disperso. Né? Justamente por isso. Antes, quando você tinha apenas uma determinada fonte, era mais fácil, ou não, assim, mais fácil porque você ia diretamente lá, como antigamente naquela enciclopédia Barça. Né? Qualquer coisa ia no Barça, agora é no Google. Só que o Google é um leque infinito de informações, então você fica meio perdido. Eu quero aqui registrar Lucas Mello, advogado de Palmares, né? Tá aqui nos assistindo, Lucineide Santos, tá parabenizando pela live, Eliane Veras, nossa conselheira, João Cleto, Micael Oliveira. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês, por vocês estarem gostando dessa nossa live e do nosso podcast. Johnny vai fazer alguma observação? Nós estamos já se encaminhando para o final. Produção, quanto tempo? 8. Pronto, então vamos... Vou ser bastante sucinto. Eu só quero aqui realmente agradecer a Fernando pela oportunidade de estar presidindo a Comissão de Direito Tributário. Quero agradecer a toda a equipe, todos os membros da comissão, a equipe da OAB, os funcionários da OAB, que foi muito importante, não só em intuito do apoio logístico, na questão do lançamento, disponibilização do QR Code. A gente tem justamente a questão do site da OAB, que ainda nem tinha sido lançado, mas teve todo um trabalho para já deixar disponível o QR Code para poder ser baixado, fazer o download. E também agradecer às instituições que estiveram lá conosco no lançamento, que disponibilizam as informações. Então, isso foi essencial para a gente poder ter acesso a essa informação e compilar para deixar tudo numa cartilha só. Também os órgãos sociais como a AMA, a PODEC, a Associação de Surdos, que tiveram ontem também presente. Todos esses aí, o meu sincero agradecimento. E, novamente, Niverson, Dr. Miguel, muito obrigado a vocês por estarem aqui. Eu agradeço a oportunidade, Fernando, e só. Johnny, você não tem que agradecer nada, não. Eu que tenho que agradecer, né, pelo seu trabalho nesse voluntariado, que é muito importante. A gente precisa de pessoas que saibam servir, como o Miguel falou. O servidor público, ele tem esse dever funcional de servir, né? E o nosso trabalho é voluntário. Então, a gente tem um dever humanitário, né, de servir. E é muito importante. Eu participei de uma campanha de voluntariado, Transforma Caruaru, né? Então, a gente pintou algumas casas no domingo. No sábado, eu tinha viajado para Palmares, no compromisso institucional. Então, domingo, acordei logo cedo. Foi um final de semana pesado, mas eu cheguei em casa revigorado. Até eu disse à minha esposa, eu digo, olha, vou lhe dizer, o bem e a satisfação é muito maior para aquele que pratica do que para quem recebe. Né? Tenho certeza que assim, a gente volta revigorado e é isso que nós estamos fazendo. A gestão da OAB Caruaru, ela é esse exemplo por conta que nós temos uma seleção
de pessoas que têm esse compromisso em servir. Então agradeço, Johnny, a você, a todos os membros da comissão, sei do empenho, acompanho o trabalho de vocês e eu vou lhe dizer, fiquei muito orgulhoso, não é, com mais um trabalho da OAB Caruaru em prol da sociedade. Bom, Niverson, com a palavra agora, suas considerações finais, meu amigo. Fernando, Dr. John, Dr. Miguel, eu que agradeço o convite, pessoal, e coloco à disposição a 4ª Ciretran, especial de Caruaru, representando o Detran de Pernambuco, aqui na nossa região. Como eu falei, nós compreendemos 9 municípios da região, incluindo Caruaru, mais de 500 mil de habitantes. Estava inclusive atualizando os dados hoje, quase 260 mil veículos. Em Caruaru? Nos 9 municípios. Ah, nos 9. Dos 9 municípios. Caruaru, 195 mil veículos. Então, assim... Quase metade, se for por habitantes, porque é um veículo a cada 2, né? Basicamente isso. É porque também inclui todos os veículos registrados, inclui reboque, carretinha, aí vem carro, carreta, moto, sim. E aí é a quantidade imensa de veículos. E temos absoluta certeza de que muita gente desconhece que possui direito à isenção na aquisição de veículos novos e usados, isenção de impostos dos mais variados. Então, impostos estaduais e federais. Então, assim, nós que agradecemos o convite, nos colocamos à disposição, vamos divulgar a cartilha. Tenho certeza que em breve a gente vai ver cartazes como esse espalhados pelos órgãos públicos do município, em ônibus até e tudo mais, porque essa informação tem que chegar para a população, principalmente aos que mais precisam. E os órgãos que atuam na proteção e na defesa de direitos, e no nosso caso, como Detran, nós viabilizamos nesse sentido o direito do usuário que precisa passar por um processo para poder receber a sua autorização, de certo modo, a sua isenção, e com isso conseguir nos outros órgãos também. Cabe a gente analisar se a demanda, se existe uma demanda reprimida ou não, e se há necessidade, obviamente, de aumentar o fluxo de atendimento, de aumentar a disponibilidade, por exemplo, da junta, e a gente vai brigar por isso lá junto ao Detran. E nós, mais uma vez, parabenizamos a OAB, inicialmente na pessoa de Fernando, a Comissão de Direito Tributário, Dr. Johnny, Dr. Miguel, e nos colocamos sempre à disposição naquilo que for necessário, porque é a nossa função levar para a população um serviço de qualidade. Obrigado, Niverson. Primeiro, obrigado pela nossa parceria, né? O Detran pode contar sempre com a OAB Caruaru, nós estamos à disposição. Esse trabalho é em conjunto, só quem tem a ganhar é a população e a advocacia também. E fico feliz com suas palavras, com o reconhecimento do nosso trabalho, porque nós admiramos também muito o seu trabalho e todos aqueles que fazem parte do Detran, que é um órgão muito importante para o nosso estado. Mais uma vez, obrigado, viu, Niverson? E Dr. Miguel Feliciano agora para encerrar nosso podcast. Mais uma vez só agradecer, né, o convite, né, saio daqui com um sentimento profissional de dever cumprido, pessoal de dever cumprido. Agradecimento mais uma vez de estar fazendo parte desse processo, de estar contribuindo com isso aí que a OAB se propôs, e parabenizar, né? Eu acho que é um trabalho de vanguarda, né? As informações estão soltas, ninguém minerou, e alguém teve uma ideia simples de minerar isso, compilar, colocar tudo aquilo ali no manualzinho. Então, é só agradecer, né? E isso ajuda todo mundo, ajuda a gente, ajuda o Detran, ajuda a Receita Federal, ajuda a sociedade, ajuda a OAB, ajuda a sociedade em si. Então saiu daqui com um sentimento pessoal de dever cumprido, satisfação, sentimento profissional de dever cumprido, e agradecer por estar contribuindo por esse processo. Obrigado, Miguel, obrigado a todos da Cefaz, agradeço também a parceria, né? Durante a pandemia, inclusive, nós em cooperação conseguimos resolver várias demandas, aquele momento de fechamento das agências do atendimento presencial. A Cefaz sempre é parceira da OAB Caruaru, né? Conheci recentemente o secretário da Fazenda, que foi recentemente nomeado, não foi? De Paula. Exatamente, que veio de Brasília, correto? De Brasília, fez um grande trabalho filho lá. De pernambucanos. Isso, ele disse. Então, assim, agradeço também a parceria de Wilson, né? Wilson de Paula, né? Então, agradeço a parceria, todos da Cefaz, do governo do estado de Pernambuco, na pessoa da governadora Raquel Lira, né? E, mais uma vez, agradecer a todos que estão nos assistindo.
Peço que vocês baixem essa cartilha. Então esse aqui é o cartaz. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o QR Code na tela para que vocês possam baixar e compartilhar com o máximo possível de pessoas. E aproveite também, se inscrevam em nosso canal do YouTube, porque aí vocês vão, ativem o sininho para que vocês recebam toda vez quando tiver conteúdo novo. Compartilhem essa live com outras pessoas, né, esse podcast com outras pessoas, porque o sucesso desse projeto é a audiência, é a participação efetiva da advocacia e da sociedade. Essa é mais uma ferramenta que a OAB Caruaru fornece à advocacia e à sociedade, e é inédita. Pela primeira vez existe um podcast do Sistema OAB, não só em Pernambuco, né, mas no Norte e Nordeste, e no país também. Nós estamos sabendo que é o primeiro, né, ou então é o único que está em atividade. Então agradeço a todos vocês e fiquem conosco até o próximo episódio. Até mais, pessoal.